Há tempos deixei de analisar os discursos de Putin, porque, convenhamos, já não há novidade alguma. O homem vive mergulhado em um universo paralelo, como todo ditador que se preza, aprisionado pela própria bolha de informações distorcidas. Em um sistema onde a lealdade é a moeda de troca, quem ousa trazer más notícias é punido, como aconteceu com aquele general, enquanto os bajuladores, aqueles que só dizem o que ele quer ouvir, são recompensados. O resultado? Uma realidade tão distorcida que perde qualquer conexão com os fatos. Mas o último pronunciamento dele no Fórum Econômico foi simplesmente surreal, tanto na parte econômica quanto na militar. Um verdadeiro delírio coletivo. Claro, sempre há quem diga que Putin sabe exatamente o que está fazendo, apenas finge ser ingênuo. Mas não acredito nisso. Seus supostos planos mirabolantes muitas vezes não passam de ilusões alimentadas por relatórios absurdamente otimistas que chegam até ele. Lembram quando os generais garantiram que a invasão de Kurs seria resolvida em 3 dias e tudo estaria sob controle? Pois é, ele não acompanha imagens reais do fronte, não verifica dados concretos, não lê análises críticas da mídia independente, nem escuta os alertas de economistas russos que, em fóruns públicos, descrevem uma crise profunda. Para ele, tudo vai às mil maravilhas, a economia cresce a olhos vistos, a vitória está logo ali, e até Trump e a OTAN já estariam se rendendo. Enquanto isso, Putin relaxa em sua bolha, alheio ao próximo colapso no fronte ou ao desastre econômico iminente. O mais irônico é que esse discurso aconteceu justamente no Fórum Econômico de São Petersburgo, onde, neste ano, o clima era de desespero absoluto. Não estou exagerando. Ministros, deputados, membros de comitês especializados e até empresários falaram abertamente sobre o caos na economia. A recessão batendo a porta, empresas fechando, investimentos desaparecendo. E no meio dessa tempestade, só um homem insistia em dizer que tudo estava perfeito: Vladimir Putin. Será que ele realmente acredita no que diz? Ou será que a realidade simplesmente não consegue penetrar sua redoma de ilusões? Mas deixemos a economia para outro momento. Hoje o foco é a fantasia militar que Putin insiste em vender. Uma narrativa tão distante da verdade que chega a ser cômica. Comecemos pelos pés dos soldados russos, uma metáfora antiga, mas que nunca fez tanto sentido. Não vou mostrar imagens chocantes dos corpos deixados para trás, mas basta dizer que onde os soldados russos pisam, eles costumam ficar, e não da maneira que Putin gostaria. Suas declarações sobre supostos avanços e ameaças à Ucrânia são pura ficção. Lembram de 2022? Pois é, a memória não pode ser tão curta. A mesma história se repete: Kherson, Bucha, Mariupol. Lugares que a Rússia jurou controlar, mas que hoje estão fora de seu alcance. Em 2024, Moscou domina menos território do que em 2022. Todas as ameaças de Putin são vazias, um retrocesso vergonhoso. Isso não diminui, nem um pouco, o sofrimento dos ucranianos. Nas regiões ocupadas, nas cidades sitiadas, em todo o país, os ataques russos não dão trégua. Drones e mísseis chovem noite após noite em uma campanha de terror para matar o máximo de civis possível. Mas os fatos não mentem. Nos últimos 2 anos e meio, a posição da Rússia no fronte só piorou. Não apenas no campo de batalha, mas em todos os aspectos. Vejam o que aconteceu com a frota do Mar Negro. Ela simplesmente deixou de existir. Lembram do orgulho russo, o cruzador Moskva? Pois é, a Ucrânia não só afundou aquele navio específico, mas também garantiu um corredor de grãos sem precisar da permissão de Moscou. Tornou impossível a presença de navios russos no mar. E fez isso sem ter uma frota tradicional, apenas com drones marítimos, uma inovação tecnológica que surpreendeu até os próprios ucranianos. Entre o SBU e o GUR, há uma competição saudável para ver quem desenvolve o melhor drone. E o resultado? Navios russos que custam fortunas, sendo destruídos por aparelhos infinitamente mais baratos. A Rússia não consegue mais operar no Mar Negro. A Ucrânia venceu essa batalha sem ter uma marinha de guerra. E não para por aí. Os estaleiros russos estão sob ataque constante. Drones ucranianos ultrapassam as defesas aéreas e atingem alvos estratégicos, como o complexo industrial militar em Tula. Não são ataques aleatórios. Eles paralisam a produção. Antes, os depósitos de combustível e munição também foram alvos frequentes. Lembram da base aérea em Tebes, que pegou fogo por 16 dias? Ou dos tanques de petróleo em Novochakhinsk, que foram cercados por redes de proteção, uma medida inútil? A Ucrânia poderia estar atacando esses alvos com mais frequência, mas há acordos diplomáticos em jogo, especialmente após os bombardeios russos a infraestruturas críticas ucranianas.
a situação para a Rússia só se agrava. Quem imaginaria em fevereiro de 2022 que regiões russas estariam sob ataque de drones ucranianos? Belgorod, Kursk, cidades que agora vivem sob a sombra dos mísseis. E não são apenas ataques pontuais. Drones ucranianos sobrevoam profundamente o território russo, atingindo alvos estratégicos e sem sinal de que vão parar. Algo impensável em 2022 e raro em 2023. A guerra está se voltando contra a Rússia, e não apenas no fronte. Os problemas logísticos são evidentes. A capacidade de reabastecimento está comprometida. A economia, então, nem se fala. Putin pode continuar vendendo suas fantasias, mas a realidade é implacável. A Rússia está perdendo essa guerra, e cada dia que passa, a distância entre o discurso e os fatos só aumenta. E os soldados russos não param de reclamar. Falta água, falta comida, falta tudo, menos desespero. O que restou daquela elite militar que a propaganda vendia? Onde estão os profissionais, os estrategistas, os homens treinados para vencer? Hoje, o que se vê são hordas de recrutas mal alimentados, criminosos recém-saídos das prisões e alcoólatras alistados à força. A Rússia transformou sua própria população em carne de canhão, jogando-a contra trincheiras ucranianas sem treinamento, sem equipamento, sem esperança. E o mais absurdo é que Putin ainda tenta vender essa tragédia como glória. Como se enviar condenados para morrer em ataques suicidas fosse sinal de força. Como se sacrificar vidas aos milhares por alguns metros de terra fosse estratégia, e não desespero. A cada dia mais relatos chegam do fronte, soldados abandonados à própria sorte, unidades inteiras dizimadas em horas, comandantes que fogem deixando seus homens para trás. Isso não é exército. É um matadouro com bandeira. Mas o pior é a hipocrisia. Enquanto o Kremlin enche a boca para falar em grandeza militar, a realidade escancara a mentira. Onde estão os heróis de que tanto falam? Onde estão os corpos dos guerreiros invencíveis que supostamente tomaram Kherson, Bucha ou Mariupol? Não há medalhas para os que morrem anônimos, enterrados em valas comuns ou deixados para apodrecer nos campos de batalha. Não há honra em uma guerra que se resume a jogar homens contra metralhadoras, como se fossem números em um relatório. E não se enganem, essa não é uma questão de opinião. Os fatos são brutais. A Rússia, com seu arsenal nuclear, sua economia em frangalhos e sua população exaurida, não conseguiu conquistar nem 1% do território ucraniano após 3 anos e meio de guerra. Enquanto isso, a Ucrânia, com menos recursos, menos homens e menos apoio do que gostaria, resiste, avança e destrói alvos estratégicos em solo russo. Onde está a vitória inevitável? Onde está a superioridade esmagadora? Putin gosta de falar em história, mas a história já está escrevendo seu veredito. Uma guerra perdida, uma economia arruinada e um país isolado. Cada dia que passa, a distância entre a narrativa do Kremlin e a realidade fica mais evidente e mais perigosa. Porque quando um ditador perde o contato com os fatos, ele começa a cometer erros. Erros que custam vidas. Erros que aceleram sua queda. E a Ucrânia não para. Enquanto a Rússia enterra seus mortos e conta seus últimos tanques, Kiev destrói aviões estratégicos, afunda navios e avança em território ocupado. Não são apenas vitórias militares, são provas de que a resistência ucraniana é mais forte do que qualquer propaganda, mais forte do que qualquer mentira. Então, quando Putin falar em sucesso, lembrem-se, sucesso não se mede em metros de terra conquistados a custo de milhares de vidas. Sucesso não é enviar condenados para morrer em troca de nada. Sucesso é sobreviver, e a Ucrânia está fazendo exatamente isso, enquanto a Rússia afunda em seu próprio fracasso. Não passam de números inflados, de promessas vazias cuspidas por uma máquina de guerra que se alimenta de ilusões. Putin fala em avanços estratégicos, mas o que vemos são colunas de soldados exaustos, equipamentos obsoletos e uma logística tão frágil que até um tanque quebrado vira troféu de guerra. A Rússia não está conquistando nada, está se afogando em sua própria arrogância, enquanto a Ucrânia transforma cada metro de terra em uma armadilha, cada retirada russa em uma lição de resistência. E quando ele insiste que a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, é como se tentasse apagar séculos de história com um decreto. Como se Kiev, Lviv ou Odessa fossem meros pontos em um mapa desenhado por um ditador bêbado de poder. Mas a verdade é que a Ucrânia nunca foi deles nem nos tempos soviéticos, quando já lutava por sua identidade, nem agora, quando cada ucraniano escolheu defender sua liberdade com unhas e dentes. Putin pode repetir suas mentiras até a voz falhar, mas os fatos não se dobram à propaganda. A Ucrânia é uma nação soberana, e seu povo jamais aceitará ser tratado como uma colônia.
Ele diz que a adesão da Ucrânia à OTAN seria uma ameaça, mas quem afinal está invadindo quem? Quem está bombardeando hospitais, sequestrando crianças, minando campos de trigo? A OTAN não é o problema, é a solução. É o escudo que impede Putin de transformar sua fantasia imperial em realidade. E se ele tem tanto medo de uma aliança defensiva, é porque sabe que sem ela, suas ambições não teriam limites. Varsóvia, Vilnius, Tallinn, a lista de alvos não para em Kiev. Porque para Putin, a guerra não é sobre segurança, é sobre dominação. Sobre reescrever a história à força, como se o século XXI pudesse ser governado pelos caprichos de um homem que ainda sonha com o império dos czares. Mas há uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais ele avança, mais expõe sua fraqueza. Cada vitória russa é paga com corpos de recrutas mal treinados, cada conquista é um território minado, cada sucesso é uma cidade fantasma. Enquanto isso, a Ucrânia se reinventa. Recebe armas, treina soldados, fortalece suas defesas, e acima de tudo, mantém viva a chama da esperança. Porque essa guerra não é apenas sobre fronteiras. É sobre o direito de existir, de escolher o próprio futuro, de dizer não a um tirano que acredita que o mundo deve se curvar à sua vontade. Putin pode continuar mentindo para seu povo, pode encher as telas de TV com discursos inflamados, pode até convencer alguns de que está protegendo a Rússia. Mas a realidade é implacável. Ele não está ganhando. Está cavando sua própria sepultura. E o mundo livre não pode, não deve permitir que ele arraste a Europa para o abismo junto com ele. Apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade. É uma questão de sobrevivência. Porque se Putin vencer, não será apenas Kiev que cairá. Será a própria ideia de que as nações têm o direito de ser livres. E isso ninguém pode aceitar. Vemos então a verdadeira face dessa guerra, não uma demonstração de força, mas um espetáculo de desespero. Putin recorre a criminosos libertados das prisões, promete-lhes liberdade em troca de sangue, e os joga no fronte como carne de canhão. É essa a tecnologia da Rússia moderna? É essa a força inabalável de seu exército? Sim, é possível avançar, a custo de milhares de vidas, de tanques queimados, de drones improvisados e de uma economia que sangra. Mas a que preço? E, sobretudo, com que propósito? Putin já mudou seus objetivos tantas vezes que até seus próprios generais devem se perguntar: afinal, o que estamos fazendo aqui? No início falava-se em desmilitarização e desnazificação. Depois em proteger os russófonos. Em seguida em derrubar Zelensky. Agora, de repente, ele estaria disposto a negociar com Kiev, mas apenas se a Ucrânia aceitar suas condições. Como se a história pudesse ser reescrita ao sabor de seus caprichos. Como se o mundo fosse esquecer que em 2022, o próprio Kremlin apresentou um ultimato: rendição ou destruição. E o que é rendição, senão a morte da soberania? Quando um país aceita que outro dite sua constituição, controle seu exército, decida seu futuro, ele deixa de existir como nação independente. Foi assim com a Alemanha após a Primeira Guerra, com a Coreia do Norte sob ocupação, com os países do Pacto de Varsóvia. Não se trata de pequenas concessões, como abrir mão de um programa nuclear ou ceder territórios. Rendição é rendição, não importa o tamanho do sacrifício. E Putin, hoje, exige exatamente isso: que a Ucrânia se curve, renuncie à sua liberdade e viva sob as ordens de Moscou. Mas onde estão as vitórias que justificariam tamanha arrogância? Onde estão os triunfos que dariam a Putin o direito de ditar termos? A realidade é que a Rússia está exaurida. Seus estoques de armas soviéticas foram consumidos, suas fábricas não conseguem repor o que foi perdido, e seus soldados avançam a pé sem blindados, morrendo aos montes. Os vídeos que vazam das linhas de frente são aterradores. Pelotões inteiros dizimados, sobreviventes contando que de 80 homens, apenas 4 voltaram. E ainda assim Putin ousa ameaçar, ousa exigir submissão. Vamos por um instante ignorar o horror humano dessa guerra, as famílias destroçadas, as crianças mortas, os crimes que jamais serão esquecidos. Vamos tratá-la como um jogo frio, uma partida de xadrez geopolítico. Mesmo assim, onde está a lógica de Putin? Como um jogador que perde peça após peça pode exigir que o adversário se renda? Como ele pode acreditar que depois de 3 anos de fracassos, a Ucrânia aceitará entregar sua soberania em troca de promessas vazias? Sua estratégia é um fracasso atrás do outro. Os ataques massivos não quebraram a resistência ucraniana. As negociações de paz, quando ocorrem, são apenas teatro, pois Putin nunca abriu mão de suas exigências inaceitáveis. E sua última esperança, a de que o fronte ucraniano desmorone por dentro, não passa de ilusão.
A Ucrânia está mais forte do que nunca, sua indústria de defesa cresce, seus aliados mantêm o apoio, e seus comandantes, como o general Syrskyi, provam que sabem como infligir derrotas ao invasor. Putin vive em um mundo de mentiras, alimentado por relatórios falsos e bajuladores que temem dizer a verdade. Ele não vê, ou não quer ver, que cada ameaça sua só fortalece a determinação ucraniana. Cada vez que abre a boca para exigir capitulação, mais ucranianos se unem para apagar o sorriso de escárnio de seu rosto. Sua guerra não é apenas uma tragédia humana. É um erro estratégico colossal, um buraco negro que suga vidas, recursos e credibilidade. E o pior, ele sabe disso. No fundo, sabe que não há caminho para a vitória, mas prefere arrastar todos consigo ao abismo do que admitir a derrota. É por isso que o mundo livre não pode vacilar. Apoiar a Ucrânia não é caridade, é a única maneira de impedir que a tirania se espalhe. Porque se Putin vencer, não será apenas Kiev que cairá. Será a própria ideia de que as nações têm o direito de existir. E isso ninguém pode permitir. Eles até registraram nos relatórios oficiais. Tudo bem, eles estão mentindo. Tudo bem, estamos há horas na defensiva. Não temos mais suprimentos. Não temos reforços para a cidade. Não temos pessoal. E por que depois de 1 ano e meio nada disso mudou? Por que ele não fala assim? Gente, o que está acontecendo? Vocês vivem me dizendo que está tudo sob controle. Mas se é isso que dizemos, muitos ainda esperam algum tipo de racionalidade. O que é racionalidade, afinal? É quando alguém consegue avaliar suas próprias chances. Recentemente, um evento crucial passou despercebido, e não pelo que aconteceu entre Índia e Paquistão, mas pelo que isso representou. Pela primeira vez na história, duas potências nucleares entraram em confronto direto. Uma virada geopolítica que deveria ter acendido todos os alertas, mas que foi tratada como mais um episódio menor, sem a análise profunda que merecia. Quando a Índia viu seus aviões sendo abatidos, reagiu com frieza: não vamos escalar. Não vale a pena. Porque no fim das contas a Índia entendeu o que Putin se recusa a enxergar, que a guerra não é um jogo de orgulho, mas de cálculo. Ela pesou os riscos, avaliou as perdas e recuou. Porque para quem pensa com a cabeça, a derrota momentânea é preferível à destruição total. Putin, porém, não tem essa lucidez. Ele não vê a realidade como ela é, ou não quer vê-la. Talvez a ignore. Talvez a distorça. Talvez tenha se afundado tanto na sua própria narrativa que já não saiba mais distinguir fantasia de fato. Em 2022, até mesmo a oligarquia russa admitiu: esse não é o Putin que conhecíamos. O homem que antes pesava cada movimento, que calculava cada risco, que jogava xadrez enquanto os outros brincavam de damas, hoje é um fanático. Um líder possuído por uma ideia fixa, incapaz de recuar mesmo quando a lógica grita que é hora de parar. E isso, em parte, é uma vantagem para o mundo livre porque um líder irracional comete erros. Erros que já estão arruinando a economia russa, desmantelando seu exército e isolando o país. Erros que mais cedo ou mais tarde levarão a crises internas, mobilizações forçadas, revoltas, colapso. Mas não se enganem, essa vantagem é uma faca de 2 gumes. Porque um fanático não recua, não negocia, não aceita a derrota. Ele prefere queimar tudo ao seu redor a admitir que estava errado. E é aí que mora o perigo real. A obsessão de Putin não se limita a palavras vazias. Ele já ameaçou usar armas nucleares, como se o apocalipse fosse uma moeda de troca. Como se a destruição mútua assegurada fosse um blefe que o Ocidente não ousaria chamar. Mas aqui está a verdade nua e crua. Cada segundo de hesitação, cada atraso na ajuda à Ucrânia, cada concessão feita na esperança de que ele vai se acalmar, custa vidas. Vidas de ucranianos que acordam todos os dias sob bombardeios, que enterram seus filhos, que resistem não por escolha, mas por necessidade. Vidas que Putin trata como peças descartáveis em seu jogo doentio. E enquanto o mundo debate, enquanto alguns ainda acreditam que diálogo ou apaziguamento vão funcionar, corpos se acumulam. Cidades viram escombros. Famílias são despedaçadas. Aquela entrevista recente não foi um deslize. Não foi um momento de fraqueza. Foi a confissão involuntária de um homem que já não controla nem a si mesmo. Um líder que, ao invés de cercar-se de vozes sensatas, preferiu isolar-se em uma bolha de bajuladores e propagandistas. Enquanto ministros da economia falam abertamente sobre o colapso iminente, enquanto generais sussurram sobre derrotas no fronte, Putin segue em sua cruzada pessoal, como se a realidade pudesse ser dobrada à sua vontade. Mas a realidade não se dobra. Ela quebra. E quando isso acontecer, e acontecerá, o preço será pago em sangue. Não apenas na Ucrânia,
mas em toda parte onde a impunidade de hoje se transformar na ousadia de amanhã. Porque se Putin sair dessa guerra acreditando que pode vencer, não será apenas Kiev que cairá. Será a própria ideia de que as fronteiras importam, de que as leis importam, de que as vidas importam. O mundo livre tem uma escolha: agir agora com firmeza ou esperar até que seja tarde demais. Apoiar a Ucrânia não é um gesto de generosidade, é um ato de sobrevivência. Porque a alternativa não é a paz, é o caos. E o caos, uma vez solto, não respeita fronteiras.